Muitíssimo boa tarde para você. Estamos começando mais um Vem Com a Gente ao vivo. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você tem alguma mania? Você precisa fazer alguma coisa sempre da mesma forma, repetidas vezes? Pois é, saiba que isso pode ser um transtorno, o TOC. E para falar do assunto, eu convido o Dr. Ervin Kotrick, nosso psiquiatra de plantão. Seja muito bem-vindo, Dr. Ervin. Tudo bem? Que alegria te receber. Tudo bem? Ah, coisa Vamos boa. lá. Tudo bom, pessoal? Agora, para começar aqui, é um transtorno comum? Está entre os 4 transtornos mais comuns da psiquiatria, prevalência de 2 a 3%, mas tem muito folclore, né? Ah, será que eu tenho essa mania? Será que é TOC? Hoje nós vamos ver de fato que é uma doença, é uma patologia que traz muito sofrimento, mas que tem tratamento, então vamos poder falar bastante sobre esse assunto. Perfeito, vou te pedir para sentar aqui, por favor, no nosso sofá, porque a gente vai entender o que é folclore e o que é de fato um transtorno que você deva se preocupar e deva procurar ajuda. Agora eu vou voltar aqui para minha recepção, porque escuta o seguinte, imagina você fora do seu país, ali vivendo a sua vida tranquilamente, trabalhando no seu próprio negócio que você conseguiu abrir lá fora. Daí você é acusado de um crime que você não cometeu e vai preso. Difícil imaginar, né? Uma situação assim, imagina, ficaria difícil até retomar a vida. E isso aconteceu com a Nina Nascimento. E sabem o que ela fez? Recalculou a rota, deu a volta por cima e após sair da prisão, colocou toda essa experiência em um livro. No palco do Vem Com a Gente, a autora do livro Liberdade Perseguida. Seja bem-vinda, Nina Nascimento. Uma alegria imensa te receber. Muito obrigada. Olha, eu não sei nem o que te dizer, porque eu não consigo imaginar o que é passar por uma situação como essa. É muito difícil, mas eu já estou aqui para contar um pouco dessa minha experiência e mostrar que não importa o que... Aquela coisa bem clichê, não importa o que fazem com você, mas sim o que você faz com o que fazem com você e mostrar que tudo é possível. Vamos entender um pouco mais dessa história, falar um pouco mais do seu livro, mas antes eu queria que você me contasse o seguinte, quanto tempo você ficou presa? Eu fiquei 3 meses no campo federal e 3 meses de prisão domiciliar. E depois 1 ano de liberdade assistida. Entendi. A gente vai entender melhor essa história, o que significa cada um desses termos e como foi passar por todo esse processo, né? Obrigada por me receber. Imagina, quero te convidar também para ficar aqui no nosso sofá, na nossa sala, que é onde a gente vai sentar, vai bater um super papo, porque agora eu quero chamar o nosso próximo convidado. Antes de fechar esse bloco, é lógico que não podia faltar a nossa atração musical. Ele é um artista completo, pernambucano, e levou a cultura de Inajá para o mundo. Vem pra cá, Charles Deone. Seja muito bem-vindo, Teone. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado pelo carinho. Bom estar aqui com você, Aline. Vamos falar sobre arte, sobre música. São 30 anos dedicados à carreira, né? Dedicado à arte, muito tempo no Maracatu, Nação Pernambuco, Balé Popular do Recife, com Alceu Valença, com a galera massa. E a gente vai falar sobre tudo isso, com muito forró, com muita poesia. Oh, que delícia, gente. Eu adoro forró, você não faz ideia. É bom demais. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Vem com a gente, volta daqui a pouquinho. Ainda hoje tem um bate-papo com o Dr. Ervin, esclarecendo sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Tem ainda o 4º episódio da peregrinação do Dr. Ricardo Valente pelo caminho de Santiago de Compostela e muito mais. O Vem com a gente volta já já, mas agora a gente vai de música com o Charles, que tá aqui do meu lado. Você acha que vai chegar no programa e não vai cantar pra gente? Imagina! Vamos Por nessa. favor, o palco é todo seu. Obrigado. Chega mais. Chega junto. Todo o chão tremeu, o portão bateu, soprou um vento forte. Passarinho do sul, numa estrela azul, quer voar pro norte. Porque seu coração bate tempo, lento tempo, por qualquer razão. E o meu coração bate tempo, lento tempo, ao som do baião. O seu coração bate tempo, lento tempo, por qualquer razão. E o meu coração bate tempo, lento tempo, ao som do baião. Mistérios da vida, sangra a menina, paixão derramada. O poeta viu seu amor
seu coração bate tengo, lengo, tengo por qualquer razão. E o meu coração bate tengo, lengo, tengo ao som do baião. E o seu coração bate tengo, lengo, tengo por qualquer razão. E o meu coração bate tengo, lengo, tengo ao som do baião. Estamos de volta ao vivo e nesse bloco eu converso com o nosso psiquiatra de plantão, o Dr. Ervin Kotrick, que hoje vai nos esclarecer sobre o toque. Mas antes, vamos a uma pequena introdução sobre o assunto. O transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, é um transtorno psiquiátrico de ansiedade e, como características, apresenta crises de obsessões e compulsões. Estima-se que no Brasil, cerca de 1 a cada 50 pessoas sofram de TOC e 30% delas recusam tratamento. Mas, se esse for o seu problema ou mesmo conhecer alguém que tenha TOC, tire todas as dúvidas com o nosso psiquiatra de plantão, Dr. Ervin Kotrick. É isso aí, nós temos algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos responder. Doutor, a pessoa quando tem muito medo de doença ou faz muito exame, ela pode ter TOC? Tá aí uma excelente pergunta, né, doutora Ervin? Começamos bem, até porque, né, infelizmente, com o Covid, que foi algo real, aumentou muito, misturou muito o que era uma patologia do que era a preocupação real com a Covid. Mas vamos lá. Existe um espectro dentro das patologias do TOC. Como ele perguntou, o nosso entrevistado perguntou em relação à doença, existe sim uma patologia chamada transtorno de ansiedade e doença, antigamente chamado de hipocondria, hoje não se chama mais isso. Há um folclore, Aline, de que hipocondria tem a ver com você usar muito remédio. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um medo obsessivo, onde o paciente ele interpreta sinais fisiológicos, né? Uma dor de cabeça leve, um coração acelera um pouquinho, ele já acha que ou aquilo é a pior doença possível, ou que ele vai adoecer de uma forma muito catastrófica. E a vida passa a girar em torno desse medo, né? Ele passa a não fazer mais as atividades do dia a dia. Uma parte vai atrás insistentemente de exames para ver se realmente tem ou não. A outra parte ele fica se autoexaminando e, como toda patologia tem leve, moderada e grave, em casos graves a pessoa não consegue nem sair de casa com medo, né, de
piorar aquela situação que ela está tendo. E a história do Dr. Google também é um gatilho importante para essas pessoas que podem eventualmente sofrer desse tipo de transtorno com relação às doenças, né? Porque a pessoa procura alguma coisa, não é como um diagnóstico de um médico, tem acesso a informações um pouco recortadas, desencontradas, e isso pode agravar o caso, imagino. Perfeito. Excelente. Essa questão do Google, se você botar dor de cabeça, ela vai desde algo fisiológico, pontual, até um câncer, né? Desde precisa beber mais água. E o que você faz com essa informação? Para esse paciente que tem o transtorno de ansiedade e doença, onde a vida gira em torno, né, de a qualquer momento ter uma doença grave, ou a qualquer momento vai morrer por um vírus que vai aparecer, algo desse tipo, ele é um que fica obsessivamente buscando no Google, buscando, né, maneiras de tentar encontrar a solução. Busque o médico, muitas vezes isso vem associado a outros transtornos da psiquiatria, o paciente acaba entrando num quadro depressivo. Então, você que está aí hoje vendo o nosso programa, se identificou com essa possibilidade de ter essa questão obsessiva em relação ao medo de ter doença, busque ajuda porque tem tratamento. Perfeito, e é para isso que a gente está aqui, para levar esse tipo de informação para o pessoal em casa. A gente vai ouvir agora a segunda pergunta do nosso telespectador, vamos ver. Boa tarde, doutor, tudo bem? Uma pessoa que tem o hábito de arrancar e futucar a pele, pode ser compulsão? Mais comum do que a gente imagina também, né? Pois é. Esse também entra no espectro, né? Ou seja, não é de fato um transtorno obsessivo compulsivo, que daqui a pouco a gente vai falar, mas existe, a gente chama uma expressão em inglês, skin pick, é o ato de você ter uma tensão, uma urgência em ter que beliscar, futucar, às vezes arrancar a pele, que em casos graves tem que fazer até enxerto. E essa tensão, perfeito, essa tensão expectante que ele tem, ela é aliviada com a compulsão, porque a compulsão tem a ver com comportamento, ela é aliviada com esse futucar, com esse beliscar, que, enfim, em casos graves, você tem de fato lesões, pode inflamar, e esse ato de compulsão, Aline, ele gera um alívio, uma gratificação por aliviar essa tensão expectativa que ele tem em relação a ter que fazer aquele ato. Também tem tratamento e muitas vezes por vergonha começa a usar blusa, mesmo no calor, blusa longa, começa a usar muito chapéu, boné, porque isso também pode ser perto do cabelo, que aí tem uma outra patologia, Sim. que é a tricotilomania, que tem muita relação, que aí no caso essa expectativa tensa tem a ver com o arrancar o cabelo, pode ser dos cílios, pode ser da sobrancelha, que também pode inflamar, que também está dentro desse espectro obsessivo. Porém, o mecanismo é um pouquinho diferente do toque, daqui a pouco a gente vai falar. Perfeito. Temos mais uma dúvida, vamos ver. Doutor, eu tenho uma dúvida. Como tratar o toque? Perfeito. Então vamos lá. Antes até de falar de tratamento, pessoal, vamos entender um pouquinho, né, como é que funciona. Como a Aline colocou, muito folclore, será que eu tenho toque? Isso é toque, isso é mania. Eu vou citar uma minha, tá, Aline? Por exemplo, eu tenho uma mania de toda vez que eu vejo um porta-retrato, alguma coisa caída, aquilo me incomoda que eu tenho que ir lá e levantar. Exato, quadro na parede, né? Então, assim, principalmente deitado, né? Então, mas pessoal, pensa comigo, ó, eu não vejo porta-retrato todo dia caído. Então isso não é do meu dia a dia, isso não atrapalha meu dia a dia. Quando eu vejo, pode ser que me incomode, gere um pouco de tensão, mas passa. Quando a gente está falando de transtorno obsessivo compulsivo, primeiro, vamos separar o que é obsessão de compulsão. Obsessão, a gente está falando de pensamento. Então são pensamentos que invadem a mente do paciente, ou imagens ou ideias, de uma forma recorrente, que ele sente como algo desagradável, é algo que ele não sente confortável de ter essa invasão de pensamento. Pensa quando você está preocupado com uma prova, mas aí tem um motivo. Aí tem uma prova que eu estou preocupado. Aquilo vai ficar na sua mente o tempo todo. Agora pensa que não tem a prova, não tem nenhum problema diferente e que daqui a pouco começa a vir pensamentos em relação ou à contaminação, ou à verificação de dúvida patológica, enfim, onde o paciente ele tenta neutralizar, ele não aceita isso, ele não, poxa, eu tenho que parar de pensar nisso. Quanto mais ele vai tentando neutralizar, mais essa ansiedade vai aumentando, podendo inclusive gerar, se ele não fizer a compulsão, que é todo o ato, que pode ser motor ou mental, de orar, de contar, onde a doença fez ele criar aquele ritual para aliviar aquilo, ele pode ter uma crise de pânico igualzinha do transtorno de pânico. Entendi. Só que isso demora horas ao longo do dia e acontece todos os dias, a todos os momentos, não numa mania pontual.
Então, eu acho que isso é o legal da gente esclarecer, até porque a sigla TOC, meio que caiu no popular, virou um jargão, virou uma gíria para alguém que tem alguma mania. Levantar o porta-retrato, arrumar um quadro. Tipo, eu não consigo sair de casa sem lavar louça. Se tiver louça na pia, eu não consigo. Isso é uma mania, não é um transtorno, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso para as pessoas. O principal, pessoal, você que está assistindo a gente, é o seguinte: você não pode parar de fazer alguma coisa na sua vida por causa de um comportamento, um sintoma que apareceu. Então, vamos supor, eu tenho de verificação, ou seja, eu saio de casa, começo a ficar com uma impressão que eu deixei o forno ligado. Pode ser que te incomode um pouquinho, você volte até lá uma vez, mas você não vai ficar voltando 5, 6 vezes. Só que na hora que ele vai lá e checa, momentaneamente abaixa essa sensação, esse pensamento, só que daqui a pouco ele vem de novo. E aí você tem que voltar lá. E isso pode demorar 1, 2 horas, mas pode demorar 6, 8 horas. Então, como é que ele vai trabalhar tendo que toda hora ficar fazendo essa checagem? Certo. Pensa sempre no quanto você está deixando de fazer as suas atividades que você sempre fez, relacionamento pessoal. Você não vai conseguir no encontro, porque você tem que ir lá verificar de novo. Se tá... Perfeito. Tá travando a sua vida, E a explicação é uma explicação que só faz sentido para ela. Do tipo, se eu não for lá e verificar, por exemplo, o ônibus que está minha tia pode bater e eu vou me sentir culpado. Ou seja, não tem uma conexão de ir lá ver se o fogão está ou se a porta está trancada com aquilo que a doença criou para ele. Que se ele não for, a culpa é dele, de que algo muito trágico pode acontecer. Perfeito. E quais são os sinais de alerta para o TOC? Então, a partir do momento que você começa, lembra pessoal, sintoma é algo que você não tinha, não é ligado a um problema real, uma preocupação real, que apareceu, é desagradável e você não controla. Igual insônia. Insônia não é um problema, você tenta dormir sozinho, o sono não vem, não é uma característica da sua personalidade, a não ser que você tenha ela desde sempre, é um sintoma, você não controla e é desagradável. Quando você começa a pensar que é um TOC, não uma mania, quando progressivamente, ou seja, a cada dia, a cada semana, você está dando importância cada vez mais àquela preocupação. E aí você tenta conversar com alguém, não faz sentido para aquela pessoa a explicação que você está dando. E quando isso começa a pegar várias horas do seu dia, começa a atrapalhar o seu estudo, começa a atrapalhar o seu trabalho, não deixe isso crescer, porque tem tratamento. Perfeito. Tanto com psicoterapia quanto medicação, se tiver necessidade. Quanto mais precoce você buscar ajuda, menos sofrimento você vai ter. E eu acho que esse é o papel mais importante desse quadro, né? Perfeito. Que é tirar esse preconceito ou esses estigmas da questão dos transtornos psiquiátricos, de forma que as pessoas possam viver melhor e possam encontrar as suas soluções. Você me lembrou de uma história muito engraçada que eu passei, tinha acabado de comprar o carro, tinha me mudado para morar sozinha e não tinha garagem, eu deixava o carro na rua. E aí um dia eu estava muito noiada, a minha preocupação era se eu tinha trancado o carro. Então eu voltava para conferir, eu dava 10 passos e voltava para conferir. Teve um dia que eu gastei 1 hora fazendo isso. O vigia do prédio da frente veio me abordar porque ele não achou que o carro era meu. Aí nesse dia eu falei, gente, peraí, não tá legal isso, sabe? E não desenvolvi TOC, graças a Deus, não evoluiu dessa forma. Mas foi uma situação que eu levei um tempo desconstruindo na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tranquei o carro, eu cliquei, fez o barulho, é só relaxar e ir para casa dormir. Então, tem a terapia que tem mais eficácia para o transtorno obsessivo compulsivo é a terapia cognitivo-comportamental. E nessa terapia você tem algumas estratégias cognitivas e comportamentais. Até o fato de quando você está iniciando o tratamento e você não melhorou, tem técnicas que você escreve no celular. Eu acabei de trancar, para você ter certeza disso. Isso não fazer você o tempo inteiro ficar lá buscando esse reasseguramento. Então, a terapia cognitivo-comportamental é muito eficaz e quando tem necessidade de medicação. Mas isso foi uma situação pontual, ela não se repetiu. Não. Não foi... Não, realmente, se tivesse começado a passar por isso todos os dias, normalmente eu conferia 1 ou 2 vezes só. Não gastava 1 hora conferindo. Mas aí teria sido o caso de buscar ajuda, né? É só você pensar. Você teria que apresentar o programa aqui 1h30. Você teria todo um ritual para você chegar aqui 1h30, né, se aprontar. O TOC, ele não sabe que você está no trabalho, ele vai te incomodar o tempo todo. Então, provavelmente você começaria a chegar atrasado aqui e isso geraria um prejuízo funcional para você. Perfeito. E eu posso ter as obsessões sem o comportamento compulsivo? Tá. Em até 75% dos casos, o mecanismo é esse, viu, pessoal, que eu expliquei. Começa esses pensamentos invasivos, irracionais, que só fazem sentido para ele, e o comportamento, que pode ser mexer, né, um livro, ou contar, orar mentalmente para aliviar aquilo. Então, isso, obsessões e as compulsões.
Mas existe uma porcentagem pequena, principalmente em homens, onde você tem a obsessão sem a compulsão. Geralmente, Aline, essas obsessões é um medo constante de perder o controle e acabar cometendo um ato imoral, sexual, agressivo, do tipo, estou andando na rua, poxa, será que eu vou perder o controle e vou bater nessa pessoa? E aquilo fica na cabeça, mas ele não tem o ato compulsivo, é apenas o ato obsessivo, mais comum em homens, mas não é o mais comum. O mais comum é você ter a obsessão junto com a compulsão. Perfeito. Bom, e agora a gente já passou ao largo desse tema, eu acho que é importante a gente esclarecer. O toque, ele pode ter diversas temáticas, né? Ali a gente, a partir das perguntas dos telespectadores, falou da questão da doença, da questão de, enfim, ficar mexendo na pele, a gente comentou arrancar o cabelo. Quais são as temáticas mais recorrentes, as mais comuns do toque? Excelente pergunta, Aline. A gente tem 4 principais. Uma foi essa que eu citei, que é a obsessão sem a compulsão. A principal, a mais comum, principalmente em mulheres, a temática é de contaminação. Ele tem uma obsessão constante de que ele está contaminado, de que ele está sujo. E isso gera nele uma compulsão de ficar se lavando o tempo todo a ponto de se machucar em casos mais graves, ou de evitar possíveis objetos que possam estar contaminados por germes, por poeira e até de secreção corporal. Suor, ele começa a ter que limpar o tempo todo. Lembra? Leve, moderado e grave, pessoal. Casos graves, a pessoa toma banho e ela, já vi casos que ela tem que se ensaboar até acabar o sabão, que é o ritual dela. Quando ela acaba o banho, ela tem que secar sem a toalha, porque se ela encostar a toalha, sujou de novo e ela tem que começar tudo de novo. Então, isso é um caso grave. Lógico, casos mais leves, a pessoa, entre aspas, perde menos tempo com isso. Esse é o primeiro. O segundo tem a ver com a verificação, com a dúvida patológica, que é essa que a gente citou, de você trancar e ir buscar o reasseguramento, se você realmente fechou ou não. Mas pode ser também, é comum aparecer no consultório, você ficar verificando o que você falou durante o dia e os seus atos durante o dia. Do tipo, será que eu atropelei uma pessoa? Aquilo fica obsessivo. Aí ela fica voltando no lugar para ver se tem alguém que foi atropelado. Ou ela chega à noite e começa a ter que lembrar de tudo que ela falou, já que gerou uma dúvida se ela foi mal educada com alguém. E isso pode gerar uma insônia e dali começa a possibilidade de ter outros transtornos associados. Perfeito. E por último, simetria, que é quando você tem um cuidado excessivo em ter que organizar a sua vida. Em relação a se alimentar, a se vestir, também demora horas para você conseguir sair disso. São os 4. Maravilha. E, bom, tem cura? Em psiquiatria, a gente não fala cura. Por quê? Cura você fala assim, eu vou tratar e nunca mais vou ter. Tem uma verruga aqui, vou tratar, vou tirar, nunca mais eu vou ter ela. Pode ter outra, mas essa não. Psiquiatria, a gente fala em remissão de sintomas, e tem. Ou seja, inclusive tem como dar alta do medicamento. Contanto que você busque de forma precoce, faça o tratamento correto, junto com a psicoterapia e atividade física. Perfeito. Bom, e agora eu vou conversar um pouquinho com a Nina Nascimento, que passou por um trauma, deu a volta por cima e hoje está aqui para contar essa história pra gente. Nina, me conta um pouco como tudo aconteceu. Bom, eu tenho 41 anos hoje, eu cheguei aos Estados Unidos com 19 anos de idade, eu venho de uma família muito simples, humilde, então eu tinha o sonho, vou construir o sonho americano. Mudei para os Estados Unidos, lá eu trabalhei, comecei com subempregos, até que fui conhecendo pessoas, mudei de emprego, trabalhei em área de tecnologia. Em 2004, começou com 2002, mas começou aí a minha trajetória até que eu caí no mercado médico. Comecei a ir a congressos, comecei a ter um network, montei uma empresa onde eu vendia equipamentos médicos. De equipamentos médicos passei a vender tudo que era insumo, mas que ia para cirurgias minimamente invasivas, robóticas. E montei uma grande empresa, de uma empresa pequenininha, passei a vender para praticamente todos os continentes, salvo África. E um dia um cliente me liga e me pede um produto que eu nunca tinha tido para estoque, acabei comprando. Eu tinha uma licença aqui no Brasil, nós temos o Anvisa, que é o órgão regulamentador. Nos Estados Unidos existe o FDA. Eu tinha uma licença do FDA onde eu poderia importar e exportar os produtos. Compro o produto, o próprio FDA libera o produto na minha empresa, no warehouse, chega e eu revendo. Passou pelo meu controle de qualidade, passou pelo controle de qualidade de outra empresa. Esse produto acabou sendo vendido para uma universidade nos Estados Unidos. Eu sou muito grata até hoje, tinha um neurocirurgião, ele estava ali operando,
E graças a Deus era o neuro, porque se fosse talvez um médico que não fosse tão gabaritado, ele poderia não ter reconhecido. E ele foi abrir o produto, e ele abriu 1, abriu 2, abriu 3, e ele viu que o produto estava se manifestando de uma forma diferente. Na época, eu estava no Brasil, fazendo um tratamento de congelamento de óvulos, recebo um e-mail de uma empresa, eu fui processada por uma das maiores empresas do mundo, falando que aquele produto que eu havia vendido era falso. E eu falei, é impossível, eu tenho toda a documentação, eu comprei legalmente de uma empresa que muita gente conhecia. Bom, resumindo, infelizmente o produto era falso. Eu fui processada por 3 anos e pouco, quase 4. A minha vida mudou assim da noite para o dia, começou um pesadelo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Eu sempre tive uma postura e uma visão sobre a vida muito correta. E de repente aconteceu aquilo, eu falava, não, por que comigo? Né? Nossa. E passado assim, para você ter ideia, um belo do dia eu estava na minha casa, toco o telefone, um monte de policial falou, você tem 5 minutos para estar aqui, senão a gente vai arrombar. Quando eu cheguei na minha empresa, era coisa de filme americano mesmo. Todo mundo com mochilinha, armas, o prédio tomado. Aí, passado algum tempo, eu recebi uma carta que eu estava sendo indiciada pelos Estados Unidos com a intenção de fazer um crime. Olha. Começou toda a investigação, aí aconteceram muitas coisas por meio, né? Na investigação, eles não conseguiram provar, porque não tinha nada, absolutamente nada que me incriminasse, que eu tive intenção dele. Eu fui vítima de uma cadeia de falsificação médica. Eu sou indiciada pelos Estados Unidos, eles não conseguem me colocar como um crime, mas eu entrei com uma contravenção. Nos Estados Unidos não existe, você não sabia. Eu era dona da empresa, eu respondia pela ação. Aí eu fui indiciada, tentaram me incriminar de tudo quanto é forma, não conseguindo, eu respondi pelo processo. No dia do meu julgamento, eu fui julgada e condenada a 6 meses num campo federal. Aí aconteceram-se muitas coisas, o Covid estava naquele momento pior do mundo, todo mundo super preocupado, a data eu tinha que me entregar dia 1 de junho de 2021, e pelo Covid, não me pergunte por quê, mas eu tinha certeza que eu não ficaria esses 6 meses. Aí eu entrei, realmente eu tinha uma certeza absoluta, cheguei lá, eu comecei a desenvolver uma asma, por várias atitudes minhas, mas eu comecei a desenvolver uma asma alérgica muito forte. E chegando lá, eu consegui sair com 3 meses, cumpri 3 meses de prisão domiciliar e depois fiquei com 1 ano de liberdade assistida, que acabou muito recentemente, novembro 28 do ano passado. Perfeito. Bom, a gente vai continuar conversando sobre essa história, que é uma história muito impressionante, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos a conversa com a Nina Nascimento, que foi presa nos Estados Unidos, acusada de um crime que ela não cometeu. Tem mais sobre o cantor e compositor Charles Theone e ainda hoje tem o 4º episódio do Dr. Ricardo Valente no caminho de Santiago de Compostela. Não sai daí que eu volto já já, mas antes a Gardênia deixou um recado para você. Oi, gente, há alguns dias eu falei como a cidade de Maricá está ficando linda, né? E tá assim porque, além do bom trabalho da Prefeitura, a cidade conta com o trabalho da Somar, uma empresa que é a responsável por todas as obras do município. Pois é, a Somar está completando 4 anos e em tão pouco tempo já transformou a realidade de Maricá. Para você ter uma ideia, a Somar é a responsável pela construção do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que é referência em atendimento de saúde. Construiu escolas, praças, fez aquela revitalização da orla que ficou simplesmente maravilhosa. Enfim, todas as obras de Maricá, das mais simples até as mais complexas, têm o trabalho e a competência do pessoal da Somar. O resultado, quem mora ou visita Maricá percebe na hora. As equipes da Somar chegaram para somar. Somar, desenvolvimento para a cidade e qualidade de vida para os moradores. Quero deixar aqui os meus parabéns pelo trabalho e pelo aniversário para todos da Somar. Uma galera competente e comprometida com uma cidade cada vez melhor. Isso soma, isso é somar. Fiquem ligados, nesta semana estão disponíveis 298 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Os interessados podem preencher o formulário disponível na bio do Instagram trabalho.rio e enviar currículo para vagas.pcd.sMte@gmail.com para se candidatar.
Bem-vindos ao Atacama. O nosso cardápio está especial. As curiosidades sobre as comidas e as bebidas pelo mundo. Pisco tá pelo Chile inteiro. Agora, algo que a gente só encontra por aqui é Rica Rica. Bora viajar para conhecer novos sabores e histórias. Uma parceria com o canal Sabor e Arte. Se você descobrir esse sabor, você vai me agradecer por ele. E nós estamos de volta aqui. Eu tô com a Nina Nascimento, que foi presa injustamente nos Estados Unidos, superou e transformou essa experiência em um livro que foi lançado esse mês, não foi, Nina? Foi, faz uma semana e meia que eu lancei o livro, lancei em São Paulo, depois na cidade onde eu nasci, que é o interior de São Paulo, Bragança Paulista, e foi maravilhoso. Fizemos um evento onde fizemos até uma dança com relação à depressão, encontrando a luz, que é sobre o que eu falo no livro que eu escrevi, que eu trouxe para você. Ah, obrigada. Chama Liberdade Perseguida. Aqui eu conto desde os meus 14 anos e eu termino ele com 40 anos de idade, onde eu recomeço. E eu acho, foi uma mulher por si, vê os 40 anos como uma idade muito importante, né? Uhum. E foi aonde terminou o meu processo e eu recomecei a minha vida. Espero que você goste. Ah, obrigada. Não, uma história incrível, sem dúvida nenhuma. Liberdade Perseguida do sonho americano há alguns meses em uma prisão federal. Nossa, e o que você traz nesse livro? Assim, você compartilha toda essa experiência? Primeiramente, eu compartilho, né, desde dos 14 até os 40, mas aí eu aprofundo como eu comecei, conto de várias experiências de outras mulheres que estiveram no campo onde eu estive. Eu falo que eu escrevi para curar, porque eu estava num processo de depressão muito profundo. E aquela coisa de não ter mais vontade de viver mesmo. E chegou um ponto que eu falei, ou eu saio disso, ou a vida pra mim vai ceifar aqui, porque eu não tinha mais propósito. E eu entrei numa obsessão absoluta. Eu só pensava naquilo, eu vivia aquilo, eu não dormia, trocava o dia pela noite. E aí eu adotei hábitos saudáveis, coloquei uma meta pra mim, não, hoje você acordou meio-dia, amanhã você vai acordar às 11, você vai treinar, e era uma luta de mim comigo mesma. Imagina, uma luta diária. Aproveitar o Dr. Ervin aqui com a gente, né? Assim, uma situação como essa, que a gente pode dizer pós-traumática, pode ter consequências psiquiátricas imensas, né? Na psiquiatria, a gente chama de transtorno e não de doença, como na cardiologia, na ortopedia, porque a gente não consegue identificar exatamente a causa, né? Não é um vírus, por exemplo, que lesa o pulmão e dá o sintoma tosse, por exemplo, pela Covid. Então, ele é multifatorial. Inclusive, a gente pode estar no melhor momento da vida, ter dado um gene, um familiar e um pequeno problema fazer ele se expressar. Quantas vezes o paciente chegou no consultório e ele falou assim, poxa, mas está tudo bem na minha vida? Por que eu estou com insônia, com alteração de apetite? Isso foi genético, como câncer, qualquer outro. Então, por isso que não tem diferença das outras, só não aparece no exame. Seguindo, em relação ao que a Nina passou, que é algo, enfim, muito trágico, existe uma possibilidade que chama-se transtorno de adaptação, que é o quê? Toda vez que a gente passa por uma situação muito difícil, atípica, uma separação, uma perda de emprego, algo que impacta a nossa rotina,
todos nós, seres humanos, temos que ter um prazo para se adaptar, senão tudo vira doença e não é dessa maneira. Uhum. Então, a tendência, quando você tem um problema, ela foi demitido há 5 dias atrás, você vai estar preocupado com isso, vai estar com alteração de sono, de apetite, mas não é uma doença ainda, não é um quadro depressivo, um transtorno depressivo. Então, é um fator de risco para o gene expressar? Mas não necessariamente. Então, o que a Nina passou, que ela ficou obsessivamente, como ela usou o termo em relação ao evento, não era o evento real, Nina? Se é um evento real, a gente chama de ideação sobrevalorada. Por quê? Para qualquer pessoa que ela contar a história dela, fala assim, eu ficava pensando naquilo, ruminando aquela situação o tempo todo. Revivendo a situação. Isso não é o toque, porque o toque não tem uma relação com algo concreto. Mas é algo, claro, né, um fator de risco para qualquer patologia da nossa área. Mas que bom que ela está aqui, né, podendo inspirar as pessoas. Não, e eu acho que assim, é muito comum, depois de um grande trauma como esse, a pessoa desenvolver algum tipo de depressão. Então, também é legal a gente compartilhar que a gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Né? Às vezes, a gente realmente precisa dessa ajuda. Como você falou, às vezes você não está dormindo até meio-dia porque você é preguiçosa, porque você está doente, né? Porque você não está saudável, enfim, não sei qual é a melhor maneira de expressar isso dentro da palavra da psiquiatria, né? Agora, eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa. Você tinha contato com alguém aqui de fora? Você recebia visitas? Eu imagino quão difícil, porque você estava num outro país, longe da família. Na época, eu tinha uma relação, uma pessoa aqui no Brasil chama de... Não é quando você não é casada no civil, mas você tem... Relação estável. Isso. Então, eu tinha uma relação União estável. União estável. Eu tinha uma união estável com uma pessoa que ele foi até sócio investidor da minha empresa. Só que como eu que administrava a empresa, eu que respondi por... Eu volto para minha casa, passar os 3 meses em prisão domiciliar, que é aquilo que você coloca a tornozeleira. Então, eu não podia sair. A minha vida passou a ser dentro das 4 paredes da minha casa, né? E eu cheguei, quando eu voltei para casa, eu descobri que eu havia sido traída. Uau! Então, até os 3 meses que eu estava lá, eu não tive visita, por quê? Porque para mim eu já ia sair e estávamos em pandemia, muitas mulheres estavam ali há muito tempo esperando receber visita. Então, se eu entrasse na fila e eu sabendo que eu já ia para casa, para mim não justificava. Aí ele queria ir, porém isso nunca aconteceu, porque eu também não queria. Quando eu chego em casa, eu descobri que eu fui traída. Aí foi quando eu entrei numa depressão, porque para mim voltar para casa era, ufa, tá acabando e vou recomeçar. Sim. Quando eu cheguei em casa, veio uma onda por cima de mim que eu jamais esperava e aí eu me afundei de vez. Então foi muito difícil. Imagino, não? E de fato é uma volta por cima incrível. Mas eu soube que você teve uma ajuda muito especial nesse processo. Meu cachorro, São sempre eles, gente. Meu cachorro é a minha vida, assim. Ai, gente, até me emociona. Olha lá! Ai, que linda! Ela é a minha vida todinha, porque assim, eu tinha 2 cachorros, na verdade, um foi com o meu ex, um ficou comigo, que é a Greta, e ali era eu e ela e ninguém mais, então eu não podia sair nem para comprar comida, me levavam comida para casa. Hoje ela está aqui comigo no Brasil, veio para cá e eles são especiais demais, né? São anjos de patas. Não, o meu cachorro salvou minha vida, eu digo isso para todo mundo. Por isso que eu queria muito falar da Greta, no meu caso é o Enzo. Dizem que eu resgatei ele, mas na verdade foi ele que me resgatou. A gente já continua esse papo, agora deixa eu conversar um pouquinho com a minha atração musical de hoje, o cantor e compositor Charles Theone. Multiartista, representante e defensor da cultura nordestina, a gente agora vai conhecer um pouco da história dele. Ele é cantor, compositor, aprendiz de poeta, ator, embaixador cultural de Inajá, um município a 400 quilômetros de Pernambuco. Estamos falando do pernambucano Charles Theone, um talento que já divulgou o ritmo de sua terra em mais de 100 cidades da Europa, inclusive capa do famoso jornal The Times. Tambor do Nordeste, New Orlinda e Charles Theone são álbuns do artista em forró colorido, trilogia do Clip Docs. Recebeu prêmios por sua atuação em prol da cultura nordestina e brasileira, o troféu ABB, uma espécie de Oscar da cultura negra. O título como embaixador cultural veio pela divulgação da cultura de sua região. Charles Theone é um artista completo e expressa sua arte, os sentimentos e a vida do seu povo.
um presente para a música brasileira. Paixão derramada, o poeta viu seu amor partir numa longa estrada. Ei, que história linda, hein? Eu vou dizer que um forró é um remédio pro coração, pra alma, pra cabeça. Vou te contar, viu? De onde vem esse talento todo? Como é que você começou? Por que você se interessou pela música? Eu nasci numa terra incrível, na beira do Rio São Francisco. A minha cidade chama-se Inajá, em Tupi-Guarani significa Pequena Palmeira. Divisa de Sergipe, Alagoas e Bahia, ali pertinho de Paulo Afonso, de Emílio Gouveia. 3 tribos indígenas na minha cidade. Olha. 2 quilombolas ao lado do Quilombo dos Palmares. Formação social judaica, cristão, novo cristão, né, pela aquisição. Então essa miscigenação, essa pluralidade de Brasil fez o artista que sou eu hoje, né? Assim, a feira, a coisa de Gonzaga, ter escutado muito Gonzaga, o cordel que é muito forte na minha terra. E aí essa pluralidade, essa aquarela de informações, esse retalho, isso vai transformando... E que só tem no Brasil, né? Que só tem no Brasil. Essa maravilha só tem no Brasil. E foi de Inajá para Paris. Sim. E tá tendo coisa boa, aí tá vindo uma informação legal. A minha música, composta com Roberto Chaves, isso, o Robertinho era o dançarino do grupo Kaoma, lá em 98, Chorando se foi. Eu cantava no Maracatu, nação Pernambuco, e aí eu fiz uma música que chama-se Madalena Abençoar com o Robertinho e se transformou no hino da lavagem de Madeleine, que já completou 23 anos, e está sendo lançado agora em maio com Carlinhos Brau, Margarete Menezes, Jal, Márcia Freire, uma turma massa. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa festa linda, que sempre vou a Paris cantar nesse grande festival, que é o maior festival de cultura brasileiro. Olha, a gente está vendo algumas imagens suas nessa viagem para Paris. Você foi para lá a trabalho, imagino. Sim. Como é que foi essa turnê parisiense? É sempre muito bom. A Europa faz muito parte assim, de toda a minha trajetória. Quando eu entrei no Maracatu, nação Pernambuco, foi o grande movimento que estava de Chico Sainz, movimento do Mangue Beat em Pernambuco, aquela coisa com Alceu, com Antônio Carlos Nóbrega, Lenine. Então Pernambuco estava em evidência na Europa, com toda essa miscigenação de tudo, de riqueza que estava acontecendo dentro do cinema, da música. E Paris foi a primeira cidade que eu cheguei mesmo assim na Europa, foi em 1995. De lá para cá são muitas cidades que eu sempre passo, mas Paris é o núcleo, sabe? É como se fosse a antena parabólica de toda a minha vida artística, nasce ali. É impressionante. Como Recife tá muito junto dentro do meu eu, assim. Que lindo. Bom, e você fez um filme, O Luneta do Tempo, que o próprio Alceu Valença te convidou. Desculpa, gente, dá licença. Alceu, que é um ícone, né? Um patrimônio. Sim. Valença, a história minha com ele vem lá das ladeiras de Olinda, né? Cantando no Maracatu, e a gente sempre se encontrava. E aí teve em 2007, ele foi fazer uma turnê em Montreux, no Festival de Montreux, na Suíça, e outras cidades. E aí fez um convite para mim, fiz essa turnê com ele, e aí lá ele já explicou para mim, pô, velho, tô com um filme, todo em rima, todo em cordel, você faz parte desse mundo todo, eu tô pegando meus amigos para fazer, porque eu quero atores que venham bem típico mesmo. Poxa, como é que é isso? Aí ele foi explicando, e todas as vezes que eu chegava em Olinda, ele botava um personagem, até chegar meu personagem, que é um tenente filho. E uma das coisas mais incríveis Alceu, você é genial. Você realmente é um cara que tem poxa, é único, assim, sabe? Tenho muita admiração sempre. Eu chegava na rua, a casa de Alceu, quem conhece Olinda, a casa dele está aqui, a prefeitura está aqui. Quando eu chegava, que ele via de longe ali, rapaz, cangaceiro, pode dar um tiro. Aí eu, de longe, assim, aí eu falava umas coisas assim, você vai morrer. Aí aquela falou, falou que eu... Imagina. Loucura. O pessoal achava que eu estava fazendo com Valença, mas a gente está encenando. Então eu tenho muita, assim, muita gratidão por tudo que eu vivi naquele momento mágico. A Luneta do Tempo, se liga, assista esse filme. Tem Irandi Santos como Lampião, Hermília Guedes como Maria Bonita, uma galera massa e um filme todo em cordel, todo rimado, dirigido por ele, esse mestre. Deve ser a coisa mais Valença. linda. A gente vai assistir um pedacinho aqui para dar aquela água na boca. Ai, vamos maravilha. ver. O quê? Onde anda o nosso delegado?
Morreu ontem, numa virada de um caminhão. Ele, o cabo, o sargento, todos os soldados. E onde foi? Gente, olha o Charles ator aí, já vou colocar na minha lista de próximos filmes para assistir. Agora me conta um pouco a história do forró colorido. O forró colorido é muito importante, isso aí sim. O renascimento do meu eu. Eu estava morando aqui já no Rio desde 2009, finalzinho do filme que a gente estava gravando. E aí veio a pandemia. Isso estava em 2020, eu fazendo carnaval. Eu tinha batido até um papo com o seu. Aí ele disse, rapaz, a gente tá chegando numa idade, Charles, assim, uma geração indo. E tem poucas pessoas fazendo um trabalho típico, com a digitalização, honesto, sabe, no sertão. E hoje em dia não precisa estar mais em São Paulo, Rio. Recife hoje, cara, tem uma tecnologia como tem a tecnologia de qualquer canto do mundo. Você pode estar no interior e você vai falar para o mundo. É bom reviver, cara, beber nas fontes, na água cristalina, da poesia. Eu fiquei matutando isso antes da pandemia. No carnaval, que eu faço o Galo da Madrugada, Beijão no Coração, que é o maior bloco de carnaval do mundo. Chegou a 2,5 milhões de pessoas esse ano. Olha. E aí, fazendo o Galo da Madrugada, veio a pandemia já, né, ali, terminou o carnaval, eu disse, rapaz, vamos pra onde agora? O mundo parou. Voltei pra minha cidade, em Inajá, e construí exatamente esse, de beber na fonte, de voltar à poesia, de escutar os vaqueiros, os abois, pegar a cultura ibérica, moura, que é o cântico dos vaqueiros, que deixaram de origem pra gente. E aí eu vim com essa linguagem, forró colorido. Por que colorido? Pela miscigenação do nosso povo, pelo sumo das frutas tropicais, pela pluralidade de som, sabe, da literatura, da musicalidade. Então, o forró colorido é justamente uma liberdade. Olha. São asas para a liberdade contra qualquer tipo de preconceito e trazendo justamente a nossa alegria, a nossa força do sertão, sabe, essa riqueza poética que nós temos. É onde o Brasil é mais Brasil, né? A gente está assistindo um pouquinho aí na tela esse trabalho incrível que você realizou. Tem vermelho, preto, branco, pintado. Amarelo. Esse é um vaqueiro explicando como ele vê o forró colorido. Amarelo, tomate, pimentão verde, abóbora, tudo amarelinha, melão, tudo amarelinho. O que nós temos aqui é isso, tudo colorido. Lindo demais, gente. Olha, agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco nós temos mais um episódio do Dr. Ricardo Valente por Santiago de Compostela. Eu já volto, mas antes a Gardênia tem um recado para você. Bom, gente, deixa eu falar com vocês sobre Maricá. Para quem não sabe, o município é referência internacional em políticas públicas. E olha, poucas cidades têm tantas ações voltadas para a inclusão e combate à desigualdade social como Maricá. E olha, agora a Prefeitura criou o PPT, Programa de Proteção ao Trabalhador. E o programa incentiva a formalização de negócios. E em contrapartida, a Prefeitura paga todo mês meio salário mínimo e mais 10% do faturamento. Com o PPT, os trabalhadores, além da renda extra, passam a ter vários direitos trabalhistas, como aposentadoria, auxílio-doença e salário maternidade. Para participar, é preciso ser MEI ou trabalhador cooperado e residir em Maricá. O PPT é um programa inédito e já é considerado o maior e melhor programa municipal de transferência de renda direta do país. Se você mora em Maricá e quer participar, é só acessar o site, viu, que está aí na telinha, e se informar. Muito legal, né, gente? Mais uma ótima iniciativa da Prefeitura de Maricá.
Estamos de volta ao vivo e olha, nós acompanhamos a peregrinação do Dr. Ricardo Valente no caminho de Santiago de Compostela. Uma experiência de fé e superação. Vamos ver como foi. Fala pessoal da Band, fala pessoal do Vem Com a Gente. Ricardo Valente, médico oftalmologista, diabético e agora peregrino, caminhando e progredindo aqui diretamente no caminho de Santiago de Compostela. Mais uma vez agradecendo a oportunidade e o espaço aí que vocês estão me dando e dizer aí para vocês que está sendo uma baita de uma oportunidade essa peregrinação de autoconhecimento, de empoderamento do paciente diabético, de encontro espiritual aí, no meu caso com Deus, mas o caminho é muito individual, cada um procura e, na maioria das vezes, encontra o que está buscando. Estamos aí nesse processo, se Deus quiser, chegando aí ao nosso destino final, a Santiago de Compostela, com muitos desafios. Acho que já falei para vocês, mas estou fazendo o caminho graças ao bom Deus com meu pai, 70 anos de idade, eu estou com 43 e ele está encarando muito bem aí essas etapas. Espero eu que a gente esteja finalizando isso e possa trazer esse desfecho maravilhoso para vocês, tá? Muitos desafios, muitas bolhas, muitas dores, muitas dificuldades aí encontradas no caminho, mas de verdade, eu acho que é um caminho que todos nós podemos fazer. A gente só tem que ter a motivação inicial e a certeza de que a gente consegue conquistar o que a gente busca e o que a gente almeja na realidade do espírito mesmo. Então, mais uma vez aí, agradecendo a oportunidade e dizendo que estamos quase lá. Vamos com tudo. Obrigado de verdade. Fiquem com Deus. A gente agradece e segue acompanhando. É uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer, que envolve muito esse caminho de superação, como o que a Nina passou, né? E aí eu queria que você respondesse pra gente agora, muito rapidamente, como é que você foi tratada quando você ficou presa? Você diz lá dentro? É, quando você esteve de fato numa instituição lá nos Estados Unidos. Você é tratada, você é uma propriedade do governo, né? Então você deixa de existir, você passa a ser chamada pelo seu sobrenome e lá você é tratada igual como todo mundo e dentro do que eles podem fornecer lá dentro é tudo muito precário, desde comida, assistência médica, não tem educação, silêncio, uma coisa que faltava muito era silêncio. Imagina. Então, assim, não posso falar que alguém me maltratou, eu só fui tratada como um todo e não era melhor nem pior. Entendi. Igual. Bom, é o seu primeiro livro, você tem projeto de lançar outros? Tenho projeto, sim, de lançar depois de como eu me reergui, qual foi o processo, qual foi o processo que eu trilhei para estar aqui sentada com você hoje, principalmente com a mente sana, né, saudável. Perfeito. Bom, queria te convidar agora para deixar o seu Instagram para quem quiser continuar acompanhando a sua história e a sua trajetória a partir de agora, que envolve compartilhar essa vivência com as pessoas. Legal. Bom, o Instagram que lá, gente, eu vou deixar aqui para vocês, é Nina Nasce, Nina com 2 N's no final, N-I-N-N-A, e Nasce, que é a abreviação de nascimento, Nasce, N-A-S-C-I. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Claro, e eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas em casa, porque, né, uma situação como essa, e lidar como você superou. Que tudo na vida passa. Não importa o quão difícil seja, não existe preto, branco, rico, pobre. Um dia você está em cima, outro dia você pode estar embaixo. E como você vai lidar com isso que vai fazer com que você consiga, eu falo, ressurgir das cinzas, que foi o que eu fiz. Então, vai lá. Se tá difícil, amanhã vai estar melhor. E uma coisa que eu falo muito, não se compare com o outro. Use sempre você como métrica de comparação. Há 1 ano atrás, eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida. Hoje eu estou aqui sentada e contando a minha história. É sobre isso. Obrigada, Nina. Doutor Erwin, aproveitando aqui, a gente falou bastante sobre a questão do toque. Queria te perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa. Perfeito. Eu queria deixar aqui registrado que nós estamos no mês da campanha de combate à psicofobia e no Instagram, no site da Associação Brasileira de Psiquiatria,
tem toda a programação que a gente tem feito, o presidente Antônio Geraldo. Então, para quem ainda tem, o que a gente está tentando fazer aqui, justamente lutar contra essa desinformação e preconceito. Você conhece alguém que ainda tem alguma dúvida ou ainda algum preconceito, então é uma boa oportunidade, porque está uma agenda bem cheia lá na nossa ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, tá bom? Perfeito. Bom, e é legal também a gente aproveitar a história da Nina aqui, de esclarecer para o pessoal de casa que numa situação traumática como essa, é natural que você desenvolva um transtorno pós-traumático, uma depressão, e que vale a pena olhar com atenção, né? Acho que a gente tem um papel muito importante de desconstruir esse estigma de que problemas psicológicos são coisas de gente rica, pobre não tem isso, né? Não é? Não pensava. Eu também pensava antes de ter uma depressão reativa e algumas crises de pânico. Então, acho que a gente tem que aproveitar e compartilhar isso com as pessoas, né, doutora Hélio? Perfeito. E entendo o seguinte, buscar ajuda na vida, em qualquer área, é sempre inteligência, nunca vai ser fraqueza. Então, se eu não sei fazer o imposto de renda, eu contrato um contador para me ajudar, eu estou sendo fraco ou inteligente? Inteligente. Na saúde é a mesma coisa. Você está com insônia, outro dia você vai acordar cansado, irritado, sonolento, começa a cair seu rendimento. Então busca precocemente ajuda que você provavelmente vai conseguir sair disso, tá bom? Perfeito, a gente merece ter qualidade de vida. E agora eu quero muito ouvir a sua agenda, Charles, onde é que a gente pode conferir os seus shows, como é que a gente pode te acompanhar? Quem for para o sertão, lá em Recife, Caruaru, as cidades vizinhas, vai ter Forró Colorido e Charles Theone. Então chega mais. E eu acho que em julho eu estou por aqui, Rio, São Paulo, a gente vai estar juntinho. Maravilha. Posso deixar uma poesia? Pode, por favor. É possível? Música minha e de Edson Natureza, e recitando é assim: Chicos e Franciscos. Pela luta de um povo, pela força, pela fé, salve Francisco de Assis e o homem Chico Xavier. Pela arte desse povo, pela música, pelo pão, Chico Anísio é o nosso riso e Chico Mendes, nosso chão. Eles plantaram a esperança, mostraram a vida como é. Todo homem é uma criança e tem que ser o que se é. Chico Buarque a canção, Chico César o catolé, Chico Sainz nosso mangue, Chica da Silva a mulher. Quantos Chicos precisamos? Quantos Franciscos virão para entendermos que a vida é viver igual a Chiquinha Gonzaga? Francisco Zumbi, nosso quilombola, nosso Papa Francisco, viver com coração. Que coisa linda, gente. Olha, música, poesia é terapia. Então, quero te agradecer muito a presença, agradecer a presença de todos vocês. Você ainda vai cantar pra gente mais um pouquinho. Eu só vou me despedir do pessoal de casa. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Amanhã tem mais. Vem com a gente nesse mesmo horário. Na sequência, vocês vão ficar com a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. E agora, a gente vai fechar com a música do Charles Theone. Por favor, no palco aqui do Vem com a gente. Trazendo esse alento. Diga pra ver, aqui nasceu pra brilhar, aqui chegou pela fé, não se pode negar. Menina dança no mar, pra alegria chegar, no vai e vem da maré, domingo é feito pra amar. Diga pra ver, aqui nasceu pra brilhar, aqui chegou pela fé, não se pode negar. Menina dança no mar, pra alegria chegar, no vai e vem da maré, domingo é feito pra amar. Vem ver, essa menina é pra virada,